Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de astronomia aqui no nosso Astronomicamente. Hoje a gente vai se permitir furar um pouquinho o isolamento social para conhecer de perto a nossa vizinhança cósmica. Mas como a gente vai manter uma distância segura dos nossos vizinhos, não vai ter nenhum problema. Vamos nessa? A nossa viagem começa no Sol. Ele é o objeto mais importante de todo o Sistema Solar. E quando eu digo que ele é o mais importante, isso quer dizer muita coisa. Para se ter uma ideia, se a gente pegasse a massa de todo o Sistema Solar e dividisse em 1000 potinhos cósmicos, seriam necessários 999 deles para comportar só a massa do Sol. Todo o resto do sistema caberia confortavelmente em um potinho. O Sol é uma grande esfera gasosa com mais de 1.400.000 quilômetros de diâmetro, dentro da qual acontecem reações de fusão nuclear que são as responsáveis por toda a luz e todo o calor produzidos pelo Sol. É graças a isso que é possível existir vida na Terra e, quem sabe, em alguns dos outros objetos do nosso sistema. Saindo do Sol, o próximo objeto relevante que a gente encontra está localizado aproximadamente a 58 milhões de quilômetros dele. É o planeta Mercúrio. O Mercúrio é o menor dos planetas do Sistema Solar, obviamente é o mais próximo dele, mas curiosamente não é o mais quente. A gente vai já ver por que isso acontece. O planeta Mercúrio não tem nenhuma lua, praticamente não tem nenhuma atmosfera e lembra em muitos aspectos, observando a Lua. Caminhando mais ou menos 50 milhões de quilômetros para longe do Sol, a gente vai agora encontrar o planeta Vênus. Vênus é um planeta que tem quase o mesmo tamanho da Terra, possui também uma atmosfera bastante densa e é ele sim o planeta mais quente do Sistema Solar. Isso acontece exatamente por conta da atmosfera de Vênus. Como Mercúrio não tem atmosfera, todo o calor que chega até ele aquece a superfície do lado que está voltado para o Sol e do outro lado continua tudo gelado. De forma que em Mercúrio a gente pode ter ao mesmo tempo uma temperatura de dia de 425 graus e na parte noturna do planeta uma temperatura de dezenas de graus abaixo de zero. Já em Vênus, a atmosfera distribui todo o calor de forma homogênea, de modo que a gente tem uma temperatura média de 475 graus todo dia, toda hora, no verão, no inverno, em qualquer momento, em qualquer época do ano. Vênus também não tem luas, assim como Mercúrio, e é uma espécie de planeta gêmeo da Terra, no qual muitos acreditavam existir vida antes que a primeira sonda pousasse lá e detectasse as condições extremas de temperatura e de pressão, porque a atmosfera de Vênus pesa nada mais nada menos do que 90 vezes a atmosfera da Terra. É como se você estivesse sob o peso de uma coluna d'água de 900 metros. É como se a gente estivesse 900 metros embaixo d'água. É a mesma sensação de peso que alguém sente estando sobre a superfície de Vênus. Essa atmosfera extremamente densa faz com que praticamente toda a luz do Sol que chega até Vênus seja refletida, o que torna o planeta o objeto mais brilhante do céu noturno depois da Lua. Viajando aí pouco mais de 40 milhões de quilômetros, a gente chega à Terra, nosso planeta azul, o único planeta conhecido por ter água líquida na superfície e o único que se sabe até agora que possui alguma forma de vida. Sobre a Terra, basta dizer que ela possui atmosfera e também possui Lua, diga-se de passagem, é a maior Lua em relação ao tamanho do planeta que a gente tem no Sistema Solar. A nossa Lua tem pouco mais de um quarto do tamanho da Terra e é responsável pelas marés e por uma série de influências que a gente já estudou aí no vídeo passado. Caminhando aí cerca de 75 milhões de quilômetros, a gente se depara com Marte, o último dos planetas rochosos do Sistema Solar. Marte se destaca no céu pela tonalidade avermelhada, fruto da presença de grandes quantidades de ferro na superfície do planeta. Marte é um planeta que tem pouco mais da metade do tamanho da Terra, também possui atmosfera e também possui água. Na superfície, apenas na forma sólida. Talvez, ainda se está investigando melhor, Marte possua água líquida no interior.
abaixo da superfície. Marte possui duas luas, chamadas Phobos e Deimos, né? Eu havia dito que a nossa lua da Terra é a maior em relação ao tamanho do próprio planeta. Phobos e Deimos, por sua vez, são muito pequenas. Enquanto a nossa lua tem 3.200 km de diâmetro, Phobos e Deimos têm 28 e 16 km de diâmetro. São realmente muito pequenas. Vistas de Marte, mal parecem estrelinhas no céu. Percebam que até aqui as distâncias foram de 50 a 70 milhões de quilômetros entre um planeta e outro. Mas para chegar ao próximo planeta é preciso percorrer mais de 500 milhões de quilômetros. É a distância média que separa as órbitas de Marte e de Júpiter. Então a gente parte de um dos menores planetas rochosos, que é Marte, para o maior de todos os planetas do Sistema Solar, que é um planeta gasoso. Os planetas gasosos são planetas que possivelmente têm um núcleo rochoso, têm um núcleo sólido, mas que se formaram muito rapidamente, se formaram bem antes dos planetas rochosos, porque, como eles estão mais afastados do Sol, havia gelo disponível para entrar na composição deles. Então os planetas rochosos tinham apenas pedra e poeira para comporem a sua estrutura. E esse era um processo que acabou levando muitos anos, muitos milhões de anos para acontecer. Já no caso dos planetas gasosos, havia também gelo disponível para entrar na composição deles, e isso permitiu que eles crescessem muito rápido e aproveitassem ainda uma boa parte do gás que, ao longo do tempo da sua formação, o Sol foi expulsando para longe de si. E esses planetas acabaram tendo força gravitacional para reter esses gases e crescerem, não na sua parte sólida, mas crescerem com uma estrutura gasosa bem significativa ao seu redor. O planeta Júpiter tem um diâmetro 11 vezes maior do que o da Terra. Isso quer dizer que se a gente colocasse a Terra dentro de um espetinho, seriam precisos 11 planetas Terras em um espetinho para atravessarem todo o diâmetro do planeta Júpiter. De Júpiter destacam-se essas faixas equatoriais de cores diferentes e a grande mancha vermelha, que é uma tempestade que é visível desde quando Galileu Galilei, mais de 400 anos atrás, apontou pela primeira vez um telescópio para Júpiter. E o próximo planeta, que é Saturno, a gente vai ter uma distância de quase 800 milhões de quilômetros. Aí a gente chega até o próximo planeta, que é um planeta gasoso, pouca coisa menor do que Júpiter, como eu havia dito, que cabem 11 terras no espetinho para que a gente consiga igualar o diâmetro de Júpiter. No caso de Saturno, bastam 10. 10 terras são suficientes para isso. O planeta Saturno se destaca por uma tonalidade amarelada, branca amarelada, muito bonita, e principalmente pelos anéis. Os anéis não são a exclusividade de Saturno, todos os planetas gasosos têm, mas por uma situação específica, por uma conjuntura específica que acabou calhando com a nossa capacidade humana de observar os planetas, atualmente, nos últimos milhares de anos, o planeta Saturno se destacou com seus anéis. São vários anéis compostos por poeira, rocha, gelo e outros materiais que acabam tendo uma grande refletividade e ocupam uma área muito grande, de forma que é possível vê-los com qualquer binóculo que você utiliza aqui da Terra, e claro, com telescópios fica ainda mais fácil de ver, a gente consegue perceber com muita clareza essa estrutura anelar ao redor de Saturno, que é uma estrutura temporária. Haverá um momento em que ela vai provavelmente desaparecer e Saturno vai perder um dos seus grandes encantos. Enquanto Júpiter tem 79 luas, Saturno consegue superá-lo, chegar à marca das 82. A maioria são luas pequenas, mas duas delas se destacam em especial e a gente vai conversar sobre isso na próxima aula. Achou que a distância que separava Júpiter de Saturno era grande? Olha, eu vou te contar, agora sim a jornada vai ser longa, porque a distância que separa Saturno do próximo planeta, que é Urano, é de mais de 1 bilhão de quilômetros. A gente está falando do segundo e do terceiro maiores gigantes gasosos, e Urano inaugura assim, uma subcategoria, né? Urano é também um gigante gasoso, mas ele é também chamado de gigante gelado, porque existe uma porção significativa de gelo na composição da massa desse planeta gigante. Urano é um planeta que tem também bastantes luas, né? Acho que já deu para perceber que os planetas gasosos em geral têm muitas luas, mas bem menos do que Saturno e Júpiter. Urano tem cerca de 27 luas,
é um planeta que se destaca por uma tonalidade esverdeada, muito bonita. Aliás, eu diria que é um dos objetos que eu mais gosto de ver ao telescópio, porque é a única coisa que você consegue ver no céu ao telescópio que é esverdeada. Os outros objetos que a gente vê são brancos, acinzentados, quando muito amarelos, alaranjados, mas verde mesmo é o único objeto que a gente consegue ver. Então você vê como com um bom aumento, um bom telescópio, você vê como uma bolinha pequenininha esverdeada, uma cor muito bonita. E o destaca como o primeiro planeta a ter sido descoberto com um telescópio, enquanto os outros planetas, os quais a gente falou até agora, são conhecidos desde sempre, porque são visíveis a olho nu, e inclusive os nomes de cada um deles estão ligados a deuses da mitologia romana com características visuais aparentes próximas. Urano não, Urano já foi descoberto apenas com um telescópio, porque ele tem um brilho muito, muito próximo do limite do que o ser humano consegue ver a olho nu. Então acabava se confundindo com estrelas, mesmo quando havia a possibilidade de ele ser visto. As pessoas não conseguiam discernir que era um planeta que estava sendo observado. Seguindo a lógica dos nomes dos planetas, dos últimos planetas, a gente tinha ali Júpiter, né, que é o rei dos deuses, aí o próximo planeta Saturno, que é o pai de Júpiter na mitologia romana, e acabaram chamando o próximo planeta de Urano, que é o pai de Saturno. Né? Então acabaram fazendo essa linha, essa árvore genealógica e seguindo essa lógica. E também que Urano é o deus do céu, né? E aí pegaram essa tonalidade azul esverdeada de Urano e acabaram associando o nome. E aí, enfim, a gente chega ao último dos planetas do Sistema Solar, percorrendo aí mais outro bilhão de quilômetros, a gente chega na órbita de Netuno. Netuno é um planeta muitíssimo parecido com Urano, é praticamente do mesmo tamanho, a diferença de tamanho entre eles é de cerca de 2.000 quilômetros de diâmetro, uma diferença muito pequena, considerando que eles têm cerca de 50.000 quilômetros de diâmetro cada um. E em 14 luas, tem um pouco menos, né, é o que tem menos luas entre os planetas gasosos, e se destaca por uma cor azul, azul intensa mesmo, azul muito bonito. Já é bem difícil de observar Netuno, mesmo ao telescópio, você precisa de um grande aumento, mas você consegue discerni-lo como uma bolinha azul, e não à toa ele recebeu o nome de Netuno, que é o deus dos mares, devido a essa tonalidade azulada. E Netuno, é que Netuno, apesar de ser o mais afastado, não é o planeta mais frio do Sistema Solar. Existe algum processo no interior dele, ainda pouco compreendido, que faz com que ele seja menos frio do que deveria, de forma que o posto de planeta mais frio do Sistema Solar acaba recaindo em Urano, que tem a temperatura que se esperaria devido à distância dele em relação ao Sol. Netuno encerra a lista dos planetas, que são os objetos mais relevantes do Sistema Solar depois do Sol. O que caracteriza um planeta, de acordo com as definições estabelecidas pela União Astronômica Internacional desde 2006, é o fato de serem objetos que orbitam ao redor do Sol, que são esféricos e que dominam a própria órbita. Que para que um objeto seja considerado planeta, não pode haver nenhum outro objeto disputando espaço com ele, nenhum objeto de tamanho próximo compartilhando a órbita. Ele tem que ser o chefe do pedaço, ele tem que mandar na órbita, na trajetória que ele desenvolve. Eu vou encerrar essa aula fazendo um pedido. Por favor, deixe aqui nos comentários qual é o seu planeta preferido, qual que você achou mais interessante, qual que te chamou mais a atenção, qual você gostaria de ver ao telescópio, para que a gente providencia isso aí assim que as aulas puderem ser retomadas presencialmente, tá certo? Um grande abraço e até a próxima!